E aí, malandragem, bati o canal Danilo aqui, tá ligado? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Tilt, eu tenho um canal no YouTube aqui nos Estados Unidos também. Tô morando aqui tem 3 meses na cidade de Las Vegas e faço vídeos também do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu trouxe para todos os seguidores do Danilo que vão virar meus seguidores também, que vão clicar no primeiro link da descrição e conhecer o meu canal, como eu consegui tirar meu visto americano pra vir pros Estados Unidos. Dicas, passo a passo, de como eu consegui fazer tudo isso e foi super tranquilo e super fácil. Então eu resolvi gravar e explicar para todo mundo para que consiga tirar seu visto também da maneira mais tranquila possível, já é? Então quem quiser conhecer meu canal aqui no YouTube também, Minha Vida Deu Tilt, é só clicar no primeiro link da descrição, então bora pro vídeo. Amados e amados, queridos e amigos, salve, salve! Depois de tanto vocês me pedirem, tanto no meu Facebook, no meu Instagram, aqui nos comentários do YouTube, meu Snapchat, meu Twitter, todas as minhas redes sociais possíveis, que por sinal estão aqui na descrição, se vocês quiserem me seguir pra vocês acompanharem cada passo dessa minha aventura aqui nos Estados Unidos, já me seguem lá. Eu resolvi gravar o tão esperado vídeo de como eu consegui tirar meu visto americano e as perguntas que eles me fizeram no consulado. Antes de começar a explicação, eu queria deixar bem claro pra vocês que o meu visto ele não é um visto de estudante, muito menos um visto trabalhista, porque o visto estudante e o visto trabalhista é mais difícil de ser tirado. Por quê? O visto de estudante você precisa apresentar um certificado da escola que você está indo estudar nos Estados Unidos, e o visto trabalhista você precisa de algum documento da empresa que está te contratando, dizendo que você está indo lá e que você é uma pessoa capacitada para estar indo trabalhar nos Estados Unidos. E pelo fato de eu ser completamente apaixonado por viajar e ter um sonho de rodar esse mundão inteiro afora, eu me preparei bastante para conseguir tirar o meu visto americano. Eu passei um mês conversando com pessoas que já vieram para os Estados Unidos, com amigos meus que já vieram para os Estados Unidos, com amigos meus que já vieram para os Estados Unidos, e vi mais de 45 videoaulas no YouTube de como eu consegui tirar meu visto americano. Sendo assim, eu fiz uma relação de tudo que eu tinha que fazer e tudo que eu não podia fazer para conseguir ter o meu visto aprovado. Depois de fazer tudo isso, eu cheguei à conclusão que os Estados Unidos, ele nada mais nada menos quer que você venha para cá com condições de se manter e que você vai voltar para casa num período que eles marcarem com você. Sendo assim, eu apenas digitei DS 160 no Google e achei um site que ia me ajudar a preencher o formulário do visto. Esse site me direcionou até o local que eu iria fazer o preenchimento do meu visto e me deu todas as dicas possíveis do que eu deveria fazer para que o meu visto fosse aprovado. Eu vou deixar o link do site aqui na descrição, se vocês quiserem acessar e quiserem tirar o visto de vocês, é só vocês acessar o site. O site explica tudo que você tem que preencher no DS-160, que é esse formulário para você conseguir tirar seu visto, e auxiliado por ele eu comecei a fazer o preenchimento. Esse DS-160 vai te perguntar qual é o seu nome, seu sobrenome, sua data de nascimento, todas as informações, qual a sua escolaridade, se você trabalha, com quem você vive, qual a renda mensal da sua família, quanto tempo que você vai querer ficar nos Estados Unidos, qual o tipo de visto que você quer tirar, que o meu eu botei B1, B2, que era o visto de turismo, que esse é o visto mais fácil de conseguir tirar, o endereço do local que eu ia ficar nos Estados Unidos, e esse tipo de pergunta assim bem tranquila que se você olhar no site, o site vai te dizer a maneira mais tranquila de se responder. Só que a segunda etapa desse preenchimento é um bagulho muito engraçado, porque ele faz cada tipo de pergunta nada a ver com a vida. Quantos familiares você tem do Estado Islâmico? Quantas vezes você já fez tráfico de órgãos? Quantas vezes você já abortou uma criança? Você está indo para os Estados Unidos se prostituir ou algo do tipo? Quantas vezes você já foi preso por traficar drogas? Essa pergunta foi uma das poucas que me deixou bastante tenso, como saber se eu respondia a verdade ou se eu ia para os Estados Unidos, né? Eu fiquei... Tô brincando, só que cada pergunta idiota que tem nessa segunda parte do preenchimento, que você vai responder e quando chegar no final você vai imprimir o seu boleto pra você conseguir pagar, que é $160, que na época eu paguei foi 580, e aí sim você vai marcar a sua primeira entrevista no CAVES. Essa entrevista não é meio que uma entrevista, você só vai lá pra recolher sua digital e tirar sua foto. A única coisa que você tem que levar é seu DS-160 e seu passaporte. E o malandrão fez o quê? Esqueceu de levar o DS-160. Só levei o passaporte e levei o comprovante que eu tinha pago o DS-160. Quando eu cheguei lá na porta do CAVES e a mulher pediu meu DS-160 e meu passaporte, eu entreguei pra ela o comprovante que eu tinha pago o DS-160 e ela falou, você não pode entrar. Porém, leque, eu não abaixei a cabeça. Eu falei pra ela, olha só, eu acordei 6 da manhã, eu tinha que estar aqui às 9h15, eu tô aqui às 9. Será que eu posso trazer o DS-160 hoje ainda? Aí ela, da maneira mais serena possível, falou, claro, pode, até às 5 horas você pode retornar aqui. Então fui procurar alguma lan house ao redor do CAVES e achei uma que conseguia imprimir meu DS-160. Lembrando que você pode escolher tirar seu visto em vários lugares do Brasil, só que eu preferi escolher no Rio de Janeiro porque eu moro na cidade do Rio de Janeiro. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, todos os brasileiros que estão aqui, eles falam que no Rio de Janeiro é o lugar mais tranquilo de conseguir tirar o visto. Então eu fiz amigos aqui que moram em Santa Catarina, que moram em Curitiba, que veio de São Paulo, que foram todos para o Rio de Janeiro conseguir tirar o visto, porque lá é o lugar mais tranquilo para conseguir tirar o visto. Quando eu imprimi meu DS-160, eu retornei até o CAVES, entreguei meu passaporte lá pro caixa e ele falou, aguarda ali um pouquinho, daqui a pouco vão te chamar.
Depois de 30 minutos eu fui chamado, recolheram minha digital, tiraram minha foto e eu pude voltar pra casa e esperar a tão esperada entrevista no consulado. 2 dias depois estava agendada a minha entrevista lá no consulado e eu estava bastante tranquilo porque na minha cabeça eu já tinha formado a personalidade que eu tinha que passar pro entrevistador de que eu era um rapaz bastante responsável e que eu não estava indo para os Estados Unidos para lavar louça e gravar vídeo pro YouTube. Eu tive que passar o máximo de confiança pra ele de que eu estava indo para os Estados Unidos passar 2 semanas, apenas para fazer um passeio pela cidade de Las Vegas. No consulado você não pode levar nenhum tipo de metal, moeda, relógio, celular, nada. Então eu já estava bastante preparado com todos os meus documentos em mão, CPF, identidade, certidão de nascimento, título de eleitor, boletim do 3º bimestre da 2ª série, exame de sangue de 2002. Eu tava com todos os meus documentos dentro daquela pasta. Só que a única coisa que você precisa levar é o seu DR-160 e o seu passaporte. Como eu não queria arriscar, eu resolvi levar todos os tipos de documento que eu tinha e se você quiser tirar seu visto, eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Depois de ficar uns 20, 30 minutos esperando ser chamado, eu fui chamado com um grupo de 10 pessoas. E foram 5 para a cabine H e 5 para a cabine G. A entrevista ela é feita na frente de todo mundo. Você vai estar tipo, sabe no metrô, na lotérica, que tem um vidro separando, mas você tá vendo a pessoa que tá comprando do lado? Você tá vendo a pessoa que tá comprando o bilhetinho do metrô, a pessoa que tá comprando o bilhetinho da Mega Sena do seu lado? Então é exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser 4, 5 cabines, é 10. Eu era o quarto da fila e tinham 3 pessoas na minha frente. Eu tava bastante tranquilo, eu falei, Pô, eu estudei durante um mês de como tirar meu visto americano. Eu tô bastante tranquilo. até o momento que o primeiro cara que estava sendo entrevistado teve o visto reprovado. Então o segundo rapaz mais jovem chegou até a entrevista e começou a fazer a entrevista. Quem tá de fora na fila não consegue ouvir tudo que o cara tá perguntando pra pessoa que tá sendo entrevistada, mas dá pra você ouvir algum tipo de pergunta. E eu percebi que a entrevista deles dois estava sendo em inglês. O entrevistador perguntou pro rapaz, você sabe falar inglês? Aí ele falou, yes. E eles começaram a falar inglês na minha frente. E depois de 3 minutos de entrevista, o cara foi reprovado também. Aí eu comecei a ficar desesperado, eu pensei, Porra, se cara que foi reprovado na minha frente falando inglês, eu que falo, e o cat, hot, dog, óbvio que eu vou ser reprovado também. eu comecei a ficar desesperado, eu falei, eu tenho que ficar o máximo tranquilo, que eu tenho que passar confiança para o entrevistador para ter o meu visto aprovado. Só tinha uma menina na minha frente. A entrevista da menina não durou nem 45 segundos e ela foi reprovada também. Eu nem ouvi qual tipo de pergunta que ele fez pra ela, só sei que ela teve visto reprovado em 45 segundos. Só que a minha entrevista foi bastante tranquila. O cara me perguntou qual era o meu nome, eu respondi. Ele me perguntou onde eu morava, eu respondi. Ele me perguntou para onde que eu ia, eu falei que eu ia para Las Vegas. Ele falou, você tem quantos anos? Eu falei, tem 19. Pelo fato da cidade de Las Vegas ser um pouco agitada, 19 anos aqui é menor de idade, maior de idade aqui é só maior de 21, ele ficou meio que... Aí ele falou, você vai sozinho? Eu falei, não, eu vou com um amigo de infância meu. Bastante confiante, respondia todas as perguntas que ele me fazia. E como eu disse pra vocês, eu já tinha formado uma personalidade na minha cabeça de que eu tinha que passar confiança pro entrevistador da pessoa que eu era no Brasil. Quando ele me perguntou da minha escolaridade, eu falei que eu tinha terminado o 3º ano no ano passado, e ele olhou pra minha cara e falou, então por que você ainda não começou sua faculdade? E eu, bem serenamente, respondi a ele. Bom, porque eu terminei meu 3º ano no ano passado, né? Então eu realizei o Enem, eu fiquei esperando o resultado do Enem pra ver se eu conseguia uma nota pra entrar pra UFRJ. Porém, do primeiro semestre eu não consegui, então eu tô esperando o resultado do segundo semestre pra começar minha faculdade de Direito. O cara não tava entrevistando um youtuberzinho, né? Ele tava entrevistando um futuro advogado da nação brasileira. Aí ele foi e me perguntou, e se você não conseguir a vaga na faculdade pública, você não vai estudar mais? Não, vou estudar sim, é porque se eu não conseguir a vaga na faculdade pública, já tá tudo organizado que minha mãe vai pagar minha faculdade a partir do semestre que vem. Assim que eu voltar de viagem, eu tô iniciando a minha faculdade. Depois disso ele perguntou qual era a profissão da minha mãe e esse foi o único momento que eu gaguejei. Porque naquele momento foi um dos únicos momentos que eu fiquei desesperado por gaguejar e não consegui lembrar qual era a profissão da minha mãe. Deu um branco na minha cabeça e eu não conseguia falar de maneira alguma que minha mãe era analista de sistema. Qual que é a profissão da sua mãe? Minha mãe? Qual o nome? Minha mãe, ela é técnica em... Eu ficava tentando apontar pro computador que ele tava digitando pra tentar explicar que a minha mãe trabalhava com computador, mas eu não conseguia. Depois de uns 45 segundos tentando lembrar qual a profissão da minha mãe, eu respondi. Analista de sistema. Minha mãe é analista de sistema.
Esse foi o único momento que ele ficou um pouquinho desconfiado e foi o único momento que eu fiquei com medo do meu visto ser reprovado. Depois ele perguntou o que meu pai fazia e meu pai é caminhoneiro. Eu falei pra ele que meu pai era microempresário e que ele tinha uma frota de 12 caminhões. Na verdade eu não menti, eu só aumentei a quantidade de caminhões que meu pai tem e sofistiquei o trabalho dele. Ele perguntou quanto que meu pai ganhava, perguntou quanto que minha mãe ganhava. Eu falei o salário dos dois aumentando mais 3.500 pra cada um e deu tudo certo. O entrevistador não vai te pedir pra você apresentar o documento de quanto seu pai ganha, de quanto sua mãe ganha, porque se você passar confiança pra ele já é o necessário. Se você responder na lata assim, ó, na lata, ele não vai te pedir nada. Ele perguntou pra mim também se eu viria pros Estados Unidos sozinho. Eu falei que não, que viria com um amigo que fala inglês, já fez curso de inglês 13 anos. Eu ia passear pela cidade de Las Vegas com alguém que fala inglês. Aí ele foi, deu uma risadinha e falou assim, tá certo. Aí eu fiquei, Caraca, ganhei o coração do boy. Ele me perguntou também quem iria financiar a minha viagem. Eu falei pra ele que por mais que eu trabalhasse numa barraca de cachorro-quente, a minha mãe também iria me ajudar a financiar a minha viagem. E que ela tinha me disponibilizado 5 mil reais de presente quando eu fiz 18 anos e eu tinha guardado pra quando eu viesse pros Estados Unidos pudesse realizar meu sonho de conhecer a América. Ele me perguntou também qual era o endereço que eu ia ficar nos Estados Unidos e quando eu preenchi o DS-160 eu botei o endereço de uma casa que estava sendo alugada aqui na cidade de Las Vegas. Por quê? Porque realmente era uma casa que a gente estava pensando em alugar quando a gente chegasse aqui. Só que quando a gente chegou aqui a gente achou que não valia muito a pena e resolvemos não alugar a casa. Só que eu aconselho a vocês, se vocês quiserem tirar o visto pra morar nos Estados Unidos, vocês passem uma semana num hotel, façam a reserva e dê o endereço do hotel. Será muito mais fácil pra conseguir ter seu visto aprovado. Então eu falei pra ele que eu não lembrava o endereço de cabeça e que só lembrava o CEP mais ou menos. Aí eu falei o número do CEP e ele falou, ah, então é esse mesmo que tá aqui. Porque quando você está realizando a entrevista, ele tem todos os dados que você preencheu no DS-160. Então se você se contrariar, falar que você mora em um lugar e tá dizendo que o DS-160 que é outro, você vai ter seu visto reprovado. Porque aí ele não vai estar confiando na sua palavra, ele não vai estar acreditando que o que você está falando é verdade. Depois disso ele perguntou quantos dias eu ia ficar aqui na cidade de Las Vegas. Aí eu falei pra ele que eu ia comprar minha passagem pro dia 12 de junho, que eu não tinha passagem comprada ainda, porém o Guilherme já tinha. Aí eu falei pra ele que eu ia comprar minha passagem pro dia 12 de junho e ia voltar no dia 27, porque eu não queria ficar muito tempo aqui nos Estados Unidos não, porque eu queria me preparar pra começar a faculdade, né? Falei pra ele também que o amigo que tava indo comigo ele já tinha o visto aprovado, que minha mãe já tinha o visto aprovado, meu pai já tinha o visto aprovado, que minha mãe veio pros Estados Unidos no ano passado e meu pai veio pros Estados Unidos há 8 anos atrás. Meu pai nunca saiu do Brasil. Eu falei que meu pai veio pros Estados Unidos há 8 anos atrás e que só eu em casa não tinha visto americano. Então eu era a única pessoa, o diferentão em casa que não tinha o visto e que queria tirar o visto pra conhecer os Estados Unidos também. É porque ele pensou, pô, mãe dele já foi, pai dele já foi, deixa o menino ir, né? Depois de uns 3 minutinhos ele sumiu da cadeira, ele foi pra algum lugar que ele desapareceu, eu fiquei desesperado, mas eu acho que ele tinha ido só no banheiro e ele voltou com o papel na mão dizendo: Parabéns. Você teve o visto aprovado. Eu fiquei com vontade de quebrar aquele vidro e abraçar ele assim, dar um beijo aqui na boca, eu sou gostoso. Mas não, serenamente eu peguei e falei, obrigado. E agora, quando que eu posso pegar o meu passaporte? Ele falou que depois de uma semana eu poderia ir no CAVS retirar meu passaporte, então depois de uma semana eu fui lá retirar meu passaporte. Comprei a passagem de ida pro dia 12 de junho e a de volta para o dia 27 de junho, para eu ficar 15 dias nos Estados Unidos. E quando chegou no dia 12 de junho eu viajei. Porém, aí que vem a parte mais complicada, que é a imigração aqui nos Estados Unidos. Complicada para as outras pessoas, porque eu não achei nada de complicado. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a gente pisou em Nova York, quando foi fazer a escala, eu estava completamente desesperado e com medo, cagando água e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, o Guilherme já tava lá, na boca do caixa. Quando eu vi que o idiota tava lá na frente, eu falei, cara, como é que eu vou responder isso sozinho? Eu vou entrar no desespero, eu vou andar pra casa. Vou voltar pra casa. Aí eu passei na frente de todo mundo e falei assim, Guilherme, você esqueceu seu documento. Aí ele foi e falou, então tá, me traz aqui. Eu fui até ele. Então eu fiquei junto com ele pra poder fazer minha entrevista na imigração, juntamente com a pessoa que tava indo pros Estados Unidos comigo. Na imigração todo mundo fala que eles pedem sua passagem de volta pros Estados Unidos. Se ele me pedisse, ele ia ver que minha passagem tava realmente para 15 dias depois que eu pisasse na América. Eles normalmente pedem sua reserva no hotel também. Por isso que eu tô falando pra vocês que se vocês quiserem tirar seu visto americano, vocês façam sua reserva no hotel e passem uma semana no hotel, que é pra dar um pouquinho de confiança pra eles. Os Estados Unidos não vai deixar você vir pra cá pra você procurar hotel só quando chegar aqui ou então procurar casa, né? Só que na nossa vez ele não perguntou nada disso, começou a falar e a gente falou assim, ó, I don't speak English. Ela falou, ah, ok. Então ela pediu nosso passaporte, abriu e botou a foto assim, do lado da cara, assim, ficou assim. Ah, é você mesmo. Quando ela percebeu que era a gente, ela só pediu pra gente assinar, pra gente botar nossas digitais pra ver se batia e a gente passou sem problema nenhum. Então se você quiser vir pros Estados Unidos, tiver com a sua reserva em mãos, tiver com a sua passagem de volta em mãos,
e avisar pra ela que você não fala inglês, você não vai ter complicação, porque você já tem tudo que você precisa pra você conhecer os Estados Unidos e passar suas 2 semanas na América. Ah, lembrando que também pra entrar nos Estados Unidos eles normalmente pedem na imigração quanto você tá levando pra passar essas 2 semanas. Porém, quando a gente passou da imigração, a gente pensou: Pô, 2 semanas é muito pouco, né? A gente pode ficar um pouquinho mais, não é? E pelo fato do visto de turismo ter duração de 6 meses, por mais que você fale que você vai ficar 2 semanas, você tem 6 meses pra ficar legal nos Estados Unidos. Então, quando a gente pisou na América, a gente resolveu mudar de ideia e voltar só daqui a 6 meses. Fazer o quê, né? Todo mundo tem o direito de mudar de ideia, por que não? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi assim que eu consegui tirar meu visto americano pra vir pros Estados Unidos. Eu não tive complicação nenhuma. A única coisa que foi complicada foi na hora que eu gaguejei e eu não soube responder a profissão da minha mãe, porque tirando isso foi bastante tranquilo, não teve problema nenhum. A única coisa que eu fiz pra que conseguisse tirar meu visto tranquilo foi estar bastante confiante e convicto de tudo que eu tava respondendo pra ele, não ter me contradito de tudo que eu tinha botado no DS-160, todas as informações que eu botei no DS-160. Se ele me perguntou algo parecido, eu respondi da mesma forma que eu botei no DS-160, que eu era uma pessoa que eu conseguiria me manter aqui nos Estados Unidos no período que eu iria ficar aqui, que eu não era um idiota que tava vindo pros Estados Unidos pra fazer merda, que eu tinha a mentalidade de um ser humano que quer crescer na vida. Então eles ficaram bastante tranquilos diante disso e reconheceram que eu era o bom ser humano que podia sim visitar os Estados Unidos. Então se você gostou do vídeo, deixa o like de vocês aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo nas redes sociais, compartilha pro seu amigo que quer tirar seu visto, compartilha pra tua família. Me siga em todas as redes sociais também, Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, estão aqui na descrição, me segue em tudo, em tudo. Se você quiser falar comigo, tirar qualquer tipo de dúvida, é só deixar aqui nos comentários também. Se quiser pedir qualquer tipo de visto também, é só deixar aqui nos comentários, que eu leio comentários de todo mundo, tento responder o máximo. Se você quiser falar comigo, pode falar comigo em todas as redes sociais, estão aqui na descrição, que eu respondo todo mundo. E é isso, rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Então acompanhe no canal minha aventura em Las Vegas, de um retardado em Nevada, em um maluco na América.